Uhum. Bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje temos connosco um material que dá que pensar. Um clipe de uma entrevista com Yanis Varoufakis do canal Smart Economics no YouTube. A nossa missão aqui é perceber as ideias-chave. Exato. Uma análise bastante incisiva, diria. Sim, vamos mergulhar nisto. A fonte fala muito sobre a situação atual da Europa, um quadro de algum declínio económico, não é? E uma dependência forte dos Estados Unidos, além das tensões internas. Pois é uma perspectiva bastante crítica. Aponta o dedo, digamos, às classes dominantes europeias, às suas decisões ao longo do tempo. E a ideia central, que é mesmo provocadora, é a de um acordo sombrio, quase secreto, diz a fonte, firmado lá nos anos 70 entre elites europeias e americanas. Uhum. Um acordo que teria, segundo a fonte, moldado tudo o que veio depois. Nos meio daquela questão, este declínio que se fala, foi azar, falhas inesperadas do sistema, ou será que foi, de alguma forma, intencional? Uma consequência do próprio desenho do sistema? Ok, vamos desembrulhar isto. A fonte diz que a chave está nesse acordo, pós-anos 70. Pode explicar melhor essa mecânica, segundo o que Varoufakis diz? Claro. Bem, a fonte coloca a origem disto ah, logo após o fim de Bretton Woods. Aquele sistema, pronto, que ligava as moedas ao dólar e o dólar ao ouro. Quando isso acaba, nos anos 70, Sim. e Varoufakis argumenta que surge uma nova dinâmica, não escrita, não oficial, mas muito poderosa. E como é que funcionava na prática? Basicamente, os Estados Unidos começam a ter déficits comerciais enormes. Compram muito mais ao resto do mundo do que vendem. A fonte até usa a imagem de um aspirador gigante que puxa as exportações europeias. Carros alemães, por exemplo. Ok, as empresas europeias vendem mais e lucram. Parece bom, não é? Mas a fonte diz que há um mas, certo? Exato. Os lucros são, na maioria, em dólares. E o que é que as empresas, os investidores europeus fazem com esses dólares todos? E investem. Investem, sim. Mas a questão é onde? Segundo a análise da fonte, esses dólares não ficam propriamente na Europa a criar, sei lá, mais fábricas ou inovação em larga escala. A maior parte volta para os Estados Unidos. Volta? Como assim? É investido em Wall Street, em ações, obrigações, em títulos da dívida americana, ajudando a financiar o Estado americano. Ou então em imobiliário, na Flórida, Califórnia. Quer dizer, o dinheiro faz um circuito e volta à origem. Ah, entendo. Então cria-se uma espécie de dependência mútua, mas talvez não muito equilibrada. A Europa precisa do déficit americano para exportar. E a economia americana precisa desse dinheiro europeu para se financiar. É essa a tese. O que é fascinante aqui, na visão da fonte, é como isto tece uma rede de interesses. Que tipo de interesses? Os grandes capitalistas europeus, e a fonte destaca muito os alemães por causa das exportações, ficam estruturalmente dependentes deste ciclo. Precisam do déficit dos Estados Unidos, acumulam dólares e depois aplicam esses dólares de volta nos Estados Unidos. Reforçam, no fundo, o sistema que lhes permite lucrar. É uma dinâmica complexa. E o euro? Como é que o euro entra nisto tudo, segundo o Varoufakis? Bem, a visão sobre o euro na fonte é bastante ácida, digamos. Argumenta que o euro foi útil, sim, mas principalmente como ferramenta Ferramenta para quê? para impor disciplina orçamental, austeridade, e a fonte usa mesmo a palavra pilhar as economias mais fracas da zona euro, Grécia, Portugal e Irlanda, através da dívida das condições impostas por Berlim e Frankfurt, essencialmente. Hum, mas não era suposto o euro ser um projeto de afirmação, de competir com o dólar? Aí é que está o ponto crucial da argumentação da fonte. É que, alegadamente, nunca houve a intenção real de que o euro desafiasse a sério o dólar. Mas porquê? Não faria sentido para a Europa? Porque, nesta lógica, a supremacia do dólar é vista como vital para manter o tal déficit americano, aquele déficit que compra os produtos europeus. Se o euro ameaçasse o dólar, estaria a ameaçar a base dos lucros das elites exportadoras europeias. Percebe-se a contradição? Percebo. É uma visão que vira do avesso a narrativa comum e a consequência disto seria então um alinhamento quase forçado com os interesses americanos? De acordo com a fonte, sim. Essa dependência económica e financeira levaria a um alinhamento político, estratégico, quase automático. As elites europeias seguiriam as indicações de Washington, do complexo militar industrial americano.
Mesmo quando não fosse bom para a Europa. Mesmo quando fosse, à primeira vista, contra os interesses europeus, económicos ou energéticos. A fonte é dura, chama mesmo as lideranças europeias vassalos dos Estados Unidos. Vassalos. É forte. A fonte dá exemplos concretos dessa alegada vassalagem? Sim, dá. E um dos mais polémicos que ele menciona na entrevista é a sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, aqueles que ligavam a Rússia e a Alemanha. Ah, sim. Uma história muito controversa. O que diz a fonte sobre isso? A alegação que Varoufakis faz na fonte é direta. Diz que foram os militares americanos que os rebentaram. Uau! Isso é uma acusação muito séria e, claro, muito disputada. Mas ele diz mais alguma coisa. Diz que na Europa se sabe disso. Exato. Ele alega, na entrevista, que as autoridades alemãs, em particular, sabem, ou pelo menos têm fortes suspeitas, de que foram os americanos. Mas calam-se. E porquê? Qual seria a razão para esse silêncio, segundo ele? Arremete diretamente para o tal acordo sombrio. A dependência da indústria e das finanças alemãs dos lucros em dólares do acesso ao mercado americano, que é alimentado pelo déficit. O custo do fim do Nord Stream para a Alemanha foi enorme, não é? Energia caríssima. Sim, claro. Mas, segundo esta análise, a dependência financeira, a pressão política americana, seriam tão grandes que impedem uma queixa pública, uma investigação séria. Preferem absorver o prejuízo. Aqui é onde fica mesmo interessante. Porque esta dependência toda, económica, política, segundo a fonte, tem outras consequências. Leva a uma perda de relevância da Europa em áreas que hoje são chave. Precisamente. A fonte argumenta que esta subordinação crónica impediu a Europa de ganhar autonomia noutras frentes e aponta para a tecnologia. Varoufakis fala aqui do conceito de capital de nuvem, cloud capital. Capital de nuvem, o que é isso exatamente para ele? Não são só servidores, imagino. Não é mais fundo. Ele descreve como, não como capital para produzir coisas, tipo fábricas, mas como um meio produzido de modificação comportamental. Modificação comportamental. Como assim? Pense nas grandes plataformas Google, Amazon, Facebook nos Estados Unidos, Alibaba, Tencent na China. A inteligência artificial, os dados que recolhem sobre nós. Tudo isso permite o quê? Moldar opiniões, prever e influenciar o que compramos, o que pensamos, controlar a informação. É uma nova forma de poder, entende? Sim, percebo. É o poder dos algoritmos e dos dados. E a Europa, onde fica nisto? A alegação na fonte é taxativa. Diz que a Europa e a China dominam isto completamente. E a Europa tem zero capital de nuvem próprio, relevante à escala mundial. Está totalmente dependente das plataformas deles. Zero. É muito forte. Ele dá exemplos dessa falta de capital de nuvem europeu? Dá, sim. E o exemplo é duro. Compara a indústria automóvel. A Volkswagen, por exemplo, símbolo alemão, descreve-a como acabada, caput neste novo jogo. Acabada? A Volkswagen? Mas porquê? Porque, na visão dele, não está ligada à nuvem. É metalurgia do século XX. E compara com a Tesla ou a chinesa BYD. Diz que esses carros são, no fundo, computadores com rodas, ligados à nuvem, a recolher dados, a atualizar software, a oferecer serviços. A Volkswagen ficou presa no modelo antigo. Essa falta de força tecnológica parece ter um paralelo na política, não é? A avaliar pela análise da fonte? Se conectarmos isto ao quadro geral da liderança política, Sim. o retrato que a fonte pinta é desolador. Argumenta que já não há figuras como Angela Merkel. Independentemente do que se ache dela, era uma voz com peso global. E os líderes atuais? O chanceler alemão Scholz, descrito como tendo pouca margem, sem controle total nem na própria coligação. Macron, em França, classificado como o pato manco, lame duck, enfraquecido internamente. E o que acontece quando os grandes estão mais fracos? A fonte diz que, nesse vazio, ganham influência desproporcional Estados mais pequenos. Menciona a Estónia, a Polónia, e descreve-os de forma muito crítica, como idiotas belicistas, mais interessados em inflamar tensões, especialmente com a Rússia, do que em procurar soluções ou uma voz europeia autónoma. E a fonte até pergunta: quem é que falaria pela Europa numa crise? Exatamente. Coloca o cenário. Se houvesse negociações sérias sobre a Ucrânia, amanhã, quem representava a Europa unida? A resposta implícita é ninguém. Ninguém com autoridade real com uma visão comum.
Então a conclusão é... A conclusão dele, citada na fonte, é brutal. Não existe tal coisa como a Europa enquanto ator político unido. Tornou-se uma ficção da nossa imaginação. E ele diz que isto é perigoso porque a Europa tem peso económico, populacional, mas parece incapaz de usar de forma construtiva. Sim, sim. Mas os problemas não são só externos, de dependência, de irrelevância. A análise da fonte também se foca muito nos problemas internos da Europa. Sim, sim, a dimensão interna é crucial na crítica. Ele aponta para o pós-crise de 2008 como um momento-chave, o que veio a seguir. Uma combinação que ele descreve como tóxica. Que combinação! Por um lado, a austeridade, brutal para a maioria da população, cortes em tudo, salários, pensões, serviços públicos, principalmente no sul da Europa. E por outro lado, o que ele chama com ironia de socialismo para os financiadores. Socialismo para os financiadores. Resgates massivos com dinheiro público para os bancos, para as instituições financeiras que tinham causado a crise. Basicamente salvar os de cima e apertar o cinto aos de baixo. E qual foi o resultado dessa receita, segundo a fonte? Um colapso do investimento, público e privado, em áreas-chave para o futuro. Ele menciona o falhanço em ter um Green New Deal europeu a sério. Lembra que ele e outros propuseram em 2019 um plano grande de 500, 600 mil milhões por ano para a transição verde. Mas o que se fez na prática ficou muito, muito longe disso. Por causa dessa mentalidade de austeridade, falta de vontade política. A fonte também não poupa a esquerda europeia, pois não? Não, de todo. Há uma crítica muito dura. Acusa as forças progressistas de terem colapsado, ou pior, de se terem tornado cúmplice da austeridade. Dá o exemplo do SPD alemão, os sociais-democratas. É o que diz sobre eles. Diz que foram eles, na Alemanha, que abriram caminho à precarização do trabalho, à própria austeridade, que depois foi exportada para o resto da Europa. E critica também novas figuras ou movimentos que surgem. Sim. Sim. Fala de Sarah Wagenknecht, na Alemanha. Descreve a plataforma dela como uma espécie de nacionalismo socialista, uma mistura de defesa populista dos trabalhadores alemães, com um discurso que a fonte considera racista, anti-imigração. Vê isso como uma resposta perigosa, que lembra fantasmas do passado. E essa crítica estende-se para além da Alemanha? Sim, menciona o Reino Unido também. O Labour sob o Starmer. Apesar da perspectiva de ganharem as eleições, as políticas são descritas na fonte como neoliberais, thatcherianas quase, na ortodoxia fiscal. A sério? Mesmo sendo o Labour? Sim, é o que a fonte argumenta. Que mostram desprezo pelos eleitores tradicionais da classe trabalhadora. E que a vitória, se vier, será mais por demérito dos conservadores e pelo sistema eleitoral britânico, do que por entusiasmo pelas propostas deles. Toda esta análise dos problemas internos parece levar a uma acusação de hipocrisia das elites europeias. Sim. Isto levanta uma questão importante, sim, que a fonte explora com bastante força. A da alegada hipocrisia, do duplo padrão moral. Aponta o contraste óbvio entre a reação à invasão da Ucrânia pela Rússia... Condenação, sanções, armas... Exato. E a reação ao que se passa em Gaza, na Palestina. A fonte argumenta que ações israelitas, como bloqueios, bombardeamentos, ocupação, são vistas ou apresentadas por essas mesmas elites como homicídio justificável ou autodefesa. Sem a mesma indignação, sem as mesmas consequências. E a fonte dá alguma explicação para essa alegada hipocrisia? Sim, acusa as elites de usarem a comparação constante de Putin com Hitler, não por convicção, mas como ferramenta. Ferramenta para quê? Para bloquear qualquer hipótese de paz negociada com a Rússia. Alega que preferem alimentar uma guerra sem fim na Ucrânia porque serve certos interesses geopolíticos e industriais, mesmo à custa de vidas e dinheiro. É uma acusação grave sobre a instrumentalização do conflito. E liga isto a um conceito preocupante que ele chama pós-modernidade dos anos 30. Sugere que a Europa está a entrar num período parecido com o que antecedeu a Segunda Guerra. Mentiras convenientes, relativismo moral. Um deslize para o autoritarismo, mesmo em democracias. A crítica chega a instituições como a NATO? Chega sim. Compara a estratégia da NATO à da máfia. Primeiro, cria-se ou exagera-se a insegurança, depois vende-se proteção, a um preço alto. Interessante comparação. E menciona um alegado padrão histórico da CIA, de NATO, de apoiarem figuras como Noriega, Saddam Hussein, até Putin em tempos, para depois os demonizarem e usarem como desculpa para guerras. Alegações muito fortes sobre como a geopolítica funciona na visão da fonte. E há uma acusação final nessa linha que é particularmente dura, não é?
sobre a Europa e o seu passado. Sim, é talvez a mais pesada da entrevista. Varoufakis alega que o antissemitismo histórico, que ainda existiria de forma latente em certas elites, leva agora a uma cumplicidade no que ele chama abertamente de genocídio dos palestinianos. Como assim? Qual é a ligação que ele faz? Argumenta que é como se, ao apoiarem Israel incondicionalmente, mesmo em ações muito controversas, essas elites tentassem de forma perversa, talvez inconsciente, limpar o fedor do Holocausto das suas próprias histórias, das suas culpas passadas. É uma acusação brutal sobre a moralidade europeia atual, tal como a fonte a apresenta. Uau! Bem, depois de olhar para a Europa por dentro e na relação com os Estados Unidos, a fonte alarga o foco, vai para a dinâmica global, para a tensão EU-China e introduz mais um conceito: finanças de nuvem. Exato. Se o capital de nuvem era sobre dados e comportamento, as finanças de nuvem, Cloud Finance, são o passo seguinte, na visão dele, e ele vê a China na liderança disto. O que são exatamente essas finanças de nuvem? A ideia é que na China está a acontecer uma fusão entre o poder do capital de nuvem, pense na Alibaba, Ant Group, Tencent, WeChat Pay, com os seus dados e pagamentos digitais, e o capital financeiro mais tradicional. Uma fusão da Big Tech com as finanças. E qual é a importância disso, segundo a fonte? É crucial, porque esta fusão criaria um sistema de pagamentos, de crédito, totalmente digital, baseado na nuvem, que poderia funcionar à margem do dólar americano, fora do controle dos Estados Unidos, do sistema SWIFT, etc. Ah, ok. E Varoufakis vê nisto a primeira ameaça existencial a sério à hegemonia do dólar, que é a base do poder americano desde sempre, basicamente. Mas por que é que os Estados Unidos não fazem o mesmo? Têm Silicon Valley, têm Wall Street. A explicação da fonte não é tecnológica, é política. Nos Estados Unidos, haveria uma muralha entre esses dois mundos. Wall Street, o capital financeiro clássico, nunca aceitaria partilhar o poder de imprimir dinheiro, de controlar as finanças, com a Big Tech de Silicon Valley. Há rivalidade. E na China não. A China não teria essa divisão interna tão forte. O Partido Comunista poderia facilitar ou forçar essa fusão para criar esse sistema de finanças de nuvem. E isto, para os Estados Unidos, é visto como um perigo claro e presente ao seu domínio. E as consequências potenciais dessa ameaça quais são, na visão da fonte? Aqui vem o alerta mais sombrio que Varoufakis faz. Ele teme que os Estados Unidos, para defenderem a hegemonia do dólar a todo custo, possam estar dispostos a iniciar uma guerra. Uma guerra grande, talvez até nuclear. Nuclear. Por causa de um sistema de pagamentos. Ele sugere que um conflito por Taiwan, por exemplo, não seria por Taiwan, seria para impedir a China de lançar esse sistema financeiro alternativo que acabaria com a supremacia do dólar. É uma perspectiva muito preocupante. E termina com um apelo, não? Certo? Sim, a fonte menciona a necessidade urgente de protestos anti-guerra em todo o mundo para tentar evitar esse cenário. E só para fechar o quadro, a fonte ainda fala da Grécia rapidamente, não é? Sim, mencionar a Grécia como um exemplo pequeno do que acontece em grande escala. Um país que foi, na visão da fonte, explorado pela zona euro, pela austeridade, pela dívida, e que hoje é quase uma extensão política dos Estados Unidos na região, devido a toda essa dinâmica. Então, o que significa tudo isto? Se tentarmos resumir esta análise da fonte de Varoufakis, o que fica é uma imagem de uma Europa, bem, em declínio, não por acaso, mas quase por desenho. Aquele acordo sombrio inicial teria criado uma dependência estrutural do dólar, dos Estados Unidos. Exato. Uma dependência que levou à irrelevância tecnológica, o tal capital de nuvem que não tem, e política, com falta de líderes, influência de vassalos, e internamente alimentou crises. Austeridade para uns, socialismo para outros, hipocrisia. E um enfraquecimento das alternativas progressistas. E tudo isto acaba num alinhamento perigoso com a política externa americana, especialmente agora com a rivalidade com a China e a ameaça das finanças de nuvem, com riscos gigantescos, segundo a fonte. É isso mesmo. É um quadro sombrio, sem dúvida, e polémico o que a fonte nos traz. E talvez nos deixe como uma questão para pensar, não é? Sim.
Se aceitarmos só como exercício esta ideia de Varoufakis, desta dependência europeia tão estrutural, que tipo de mudanças concretas seriam precisas para a Europa se quer começar a pensar num caminho mais autónomo? Não seria fácil, imagino. Não seria mudar só uma política aqui ou ali? Que transformações radicais nas instituições, na economia, se calhar até na mentalidade, na forma como a Europa se vê, seriam necessárias? E, talvez mais importante ainda, que vacas sagradas, que interesses poderosos teriam de ser confrontados antes mesmo de se poder começar essa jornada? É uma pergunta enorme que esta análise nos deixa.